Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do terceiro episódio de Ahsoka, né? A série aí de Star Wars, a nova série de Star Wars que tá saindo aí no Disney Plus toda quarta-feira. E eu tô fazendo análise aqui no canal toda quarta-feira, né? Então, vou fazer com vocês essa análise desse episódio, um episódio bem revelador, né? Um episódio que focou bem também na questão de ação galáctica, né? Em guerras entre naves, né? Que é uma coisa que os fãs adoram, né? E revelador, galera, com direito à ligação com a terceira temporada de Mandalorian, galera. É isso mesmo que vocês ouviram. Então, vem comigo aí, que no vídeo de hoje eu vou te contar isso tudo, galera. Então, vamos começar falando justamente do começo do episódio, como eu sempre faço, né? Bom, ali no começo do episódio a gente já vê a continuação desse treinamento que a Sabine está tendo com a Ahsoka, né? A Ahsoka, ela aceita se tornar ali quem vai ensinar, né, sobre a própria força, como se tornar uma Jedi, pra Sabine, né, ela que ficou com esse peso na consciência pelo próprio Anakin, que era o seu treinador, e abandonou ela cita isso, né, no último episódio, bom, basicamente pesou a consciência dela e ela vai treinar a Sabine, né, e bom, antes de mais nada, é muito importante frisar que ela tem uma luta ali, um treinamento com o Huyang, que é o droid da Ahsoka, e o Huyang com umas espécies de sabre de luz de treinamento. Por que ele estava treinando com aquilo ali? Por que ele tem direito àquilo ali? Bom, como foi dito lá no primeiro episódio, tá? O Huyang, ele trabalhou com construção e ensinamento de sabre de luz para Jedis. Então ele tem total conhecimento sobre sabres de luz, né? E tanto que ele consegue identificar pelo sabre de luz do Baylan que o Baylan era um Jedi e agora é um Jedi caído, né? Ele conseguiu identificar isso pelo sabre de luz e que a Shin-Hati, né? A Shin-Hati, como você quiser chamar, a aprendiz do Baylan, ela não era uma Jedi, era uma aprendiz, assim como a Sabine, né? E bom, ainda sobre esse momento, é muito maneiro, cara, a gente falar sobre a própria Sabine ser uma Mandaloriana, né? E Jedi. Cara, é mencionado numa conversa ali entre o Huyang e a Ahsoka que a gente teve poucos Jedis mandalorianos. E, sinceramente, eu não me recordo entre as animações, live actions, talvez nas HQs, tá? Mas eu não me recordo porque eu não li muitas HQs de Star Wars, tá? Mas das animações e dos filmes live action, não me recordo de aparecer nenhum Jedi mandaloriano. Então, se a Sabine realmente conseguir usufruir da força, conseguir trabalhar com a força durante essa série, ela vai se tornar a primeira Jedi mandaloriana que a gente vai ver aí na franquia de Star Wars, galera. Então isso é uma curiosidade muito maneira. E um detalhe, uma curiosidade, eu tô muito encucado com o Marrok, né, cara? Eu fiz um vídeo só teorizando que ele poderia ser o Ezra, o porquê disso. E, cara, na minha opinião, a viseira Olha que viagem, né? A viseira da Sabine de treinamento é muito parecida com a máscara dele. Mas isso não tem nada a ver, tá? Eu só quis comentar porque eu achei parecido. Até porque a máscara dele também parece com as dos Inquisitores, porque ele é um Inquisitor. Então, não tem nada a ver, tá? É só uma curiosidade que eu achei aí e eu queria falar. E bom, nós conseguimos ver a volta de Mon Mothma, né, galera? Bom, ela apareceu ali em Andor, se eu não me engano foi a última aparição dela que a gente viu, né? Eu não me recordo dela em Mandalorian na terceira temporada. Deve ter aparecido, eu só não lembro, tá? Não tô lembrando, ou não apareceu também, não lembro, tá? Mas eu lembro dela em Andor, né, fazendo sua participação ali em Andor. Então, cara, foi uma participação bem simples até da Mon Mothma, né? E basicamente foi ali para se encontrar com a Hera, com os outros senadores e discutir sobre a possibilidade da nova guerra com o Thrawn estando vivo. E bom, basicamente, lógico que os senadores não iriam acreditar. A Mon Mothma fala ali pra Hera que eles vão ter uma conversa entre eles, papapá. Enrolou um pouquinho a Hera também, tá? Mas a gente consegue entender pelo aquilo ali que sim, a Mon Mothma, ela tá acreditando um pouco na Hera, mas o nosso queridíssimo senador não acreditou e contestou a Hera, falando que aquilo ali não tem nem chance, né? Que ela tá falando aquilo ali só porque ela quer acreditar que o Ezra tá vivo, né? E bom, aqui eu já acho um pequeno erro de diálogo, tá? Eu não sei se foi da dublagem
ou foi mesmo diálogo, não sei. Eu achei o diálogo nessa cena meio ruim, entende? Assim como eu também achei em uma cena lá quando a Sabine tá na nave, na guerra lá no espaço e tal, conversando com a Ahsoka, eu achei um diálogo um pouquinho meio fajuto, um pouquinho meio ruim, sabe? Mas isso aí releva, tá, cara? Eu que achei isso no episódio, então... Mas isso, lógico, na minha opinião, tira pontos da série. Mas eu não sei se é a dublagem ou se foi realmente a questão do diálogo, tá? Mas a gente tem um contestamento aqui do senador e a gente vê a cena a primeira vez, né, do Chasing Syndulla, né, o filho da General Syndulla, da Hera, aparecendo pela primeira vez no live action, né? E basicamente falando que ouviu que a Sabine tá tendo um treinamento Jedi e que ele quer ser um Jedi. Eles não jogaram essa cena à toa, tá? Lógico que não. Pode ter certeza que nós vamos ver muito mais de Jacen Syndulla aí no futuro da franquia de Star Wars, tá bom? E nesse momento que ele fala que ouviu que a Sabine tá treinando para ser uma Jedi, como que essa informação chegou nele? Tá ligado? A própria Hera pergunta isso pra ele, né? E, cara, aí você pode falar, mas alguém ali de dentro falou, né? Alguém próximo da Sabine, a própria Ahsoka, né? E tal. Realmente, cara, realmente, pode ter sido. Mas informação corre rápido, tá? Então, isso aqui também pode ser uma coisa que, né, já deve ter chegado aí no ouvido da própria Morgan, do Baylan e da Shin Hait, né, cara? E, bom, é falado ali, né? Ela tem uma conversa após isso aqui, né, no decorrer do episódio, a gente viu uma conversa entre a Ahsoka e a Sabine sobre a questão da força. A Sabine dominar a força, né? E é uma coisa que basicamente a Ahsoka diz, né? Qualquer um pode ser Jedi. Não basta ser só talentoso, você tem que treinar e ter determinação. E a Sabine tem pra caramba. Então, basicamente, cara, final da série, podem esperar sim que a Sabine se torne uma Jedi e ela consiga manusear a força. Tá, lógico, vai ter uma dificuldade imensa, né? Porque não é fácil. E essa conversa foi basicamente pra dizer pra gente que sim, ela vai dominar a força. E, cara, nós temos até que enfim, essas cenas não são muito boas. Muito boas. Conseguimos ver até um outro lado da Shin Hait, né? Que basicamente foi ela pilotando nave e tal, lá na guerra entre as naves no espaço. Então, cara, foi uma cena maneira, um protagonismo maior até da Shin Hait aí. E, mano, gostei muito dessa cena, não tem muito o que falar, foi uma cena muito boa, muito, muito legal as manobras, o jeito que eles usaram a inteligência, o próprio Huyang, né, se desligando e tal. Cara, isso foi muito maneiro. E nós vimos que o Marok tava nessa cena. E por que a Sabine destruiu alguns caças, mas não destruiu o caça do Marok, muito menos o da Shin Hait, né? Por quê? Cara, eu acredito ainda que o Marok é o Ezra. Eu não acredito. Cara, é uma teoria muito louca, que se não acontecer, tá tudo bem. Eu não esperava que acontecesse. Mas se acontecer, eu falei que ia acontecer, entende? Eu tô nesse nível. E, cara, não botaram a voz dele, ele tava com um editor de voz. Então, estão querendo esconder ao máximo a identidade desse cara. E pra mim, não tem outra questão a não ser ele ser o Ezra. Cara, pra mim faz muito sentido ele ser. Beleza? E bom, cara, foi uma cena também muito boa pra gente ver um pouco mais da interação da Ahsoka com a sua Padawan, com a Sabine, né? A gente tava precisando mesmo de um momento entre as duas e eu acho que esse foi o momento, né? Até o próprio Huyang tá desligado e a Sabine reclama do Huyang com a Ahsoka, né? Foi o momento das duas trabalharem em equipe, das duas se entenderem, né? Até porque no episódio 2, ambas tiveram aprendizados fortes e que as duas tinham que trabalhar unidas pra vencer e basicamente tiveram esse aprendizado de novo aqui, né? E cara, que cena foi aquela, né? A Ahsoka badass demais, galera, badass demais. Ela cortando o caça com o sabre de luz. Cara, isso aqui foi incrível, mano. Essa cena foi muito, muito boa de verdade. Então, de parabéns, a própria estética muito bonita, né? Bonito mesmo. Achei que eles trabalharam muito bem nisso aqui. E cara, lá no final do episódio, chegamos, né? A Ahsoka e a Sabine conseguem ir para o planeta, tarará, estão lá no planeta em Citrus, né? Estão em Citrus. E, cara,
naquele momento eles descobrem junto com o Huyang o plano da Morgan com Balian e tal, e descobrem que eles estão fazendo uma nave que viajem pelo hiperespaço, né? Para basicamente eles conseguirem ir atrás do Tron, né? É basicamente isso. E ali o Huyang cita as baleias, né? As Purgles, o nome das baleias, né? Que são baleias que viajam pelo hiperespaço. E elas aparecem, galera. E o que isso tem a ver? Cara, foi dito lá atrás, quando lançou a terceira temporada de Mandalorian, até porque essa série da Ahsoka se passa entre a segunda e a terceira temporada de Mandalorian. E foi dito lá quando lançou Mandalorian que teria um episódio iria se conectar com a série da Ahsoka e que iria ter, né, na época foi falado, uma nova trilogia de filmes no cinema que iriam ser todas as séries se ligando, né? Uma coisa iria ligar todas as séries e iria levar uma trilogia de filmes. E bom, o que seria essa coisa? Nós vimos em Mandalorian as Purgles, né? O Grogu tendo um contato visual com as Purgles, mostrando ali quando eles estão viajando pelo hiperespaço, né? E o que as Purgles têm a ver com a Ahsoka? Cara, elas aparecem, né, nesse episódio, ou seja, pode ser no mesmo momento que elas aparecem pro Grogu, então eles podem estar simultâneo, né, esse mesmo momento atual ali na linha temporal. E, além do que o Huyang explica, né, da questão da nave e do hiperespaço, ter ligação com as baleias e a ligação das Purgles com Rebels, né, cara? Com a série Rebels. Bom, basicamente, cara, eles são os únicos animais, né? Falar um pouquinho das Purgles, elas são os únicos animais os únicos seres, na real, conhecidos que podem viajar pelo espaço sem usar nenhum tipo de nave, né? No caso, elas viajam por conta própria. E, bom, elas têm uma importância em Rebels, como eu falei, porque elas participam, né, lá da série, do desaparecimento do Tron e do Ezra. Elas têm participação nisso, né? Após a batalha final lá, os dois acabam, o Ezra e o Tron, acabam sendo levados pelas Purgles, onde se perdem, né, nas regiões desconhecidas. Então, cara, por que elas são muito importantes? Porque até nos créditos finais, os créditos de todo episódio estão tendo desenhos específicos. E o desse episódio foi mostrada uma linha dourada, que seria onde, por exemplo, tá o Tron, né? Essa linha estaria levando a localização do Tron e automaticamente do Ezra, né? Estariam levando elas. E as Purgles estariam indo junto com essa linha dourada. Ou seja, mostrando pra gente que, basicamente, a localização do Tron e do Ezra estão no caminho das Purgles. Até porque as Purgles levaram eles pra região desconhecida. Então, cara, faz muito sentido elas aparecerem até novamente nessa série, tá? E elas levarem mesmo, guiarem a própria Ahsoka, Sabine e o Huyang, né? Bom, eles perderam o mapa, então eles precisam de alguma coisa pra guiar eles na localização. E essa coisa pode ser as Purgles, galera. E bom, pra finalizar, né, o episódio termina com o Balian mandando caçar as duas Jedi. Ele até já chama a Sabine de Jedi, né? Mandando caçar as duas Jedi. E bom, isso vai se desenrolar no próximo episódio. Nós devemos ver essa caça a elas, né? E é isso, comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E cara, um episódio bem maneiro, que contou bastante coisa aí, intrigada, né, escondidinha sobre as Purgles, e eu acho isso muito maneiro. Então, tamo junto e é nóis, galera!